Olá, amigos, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação, pelo seu prestígio e principalmente pela sua atenção. Estamos iniciando mais um ACS na TV, programa da Associação Comercial de Santos aqui na TV com o canal 11 da NET. Sempre muito importante, discutindo a nossa cidade, a nossa região, enfim, e procurando sempre contribuir para o crescimento, desenvolvimento e principalmente para a melhoria da qualidade de vida da nossa população. Hoje nós temos um convidado, primeira vez que ele vem aqui, mas é um amigo de longa data, Santista, Marcelo Bueno, ele que é diretor executivo da AGEM, da Agência Metropolitana da Baixada Santista. Muita gente fala de agenda, de política, de plano estratégico. Joga tênis, jogou tênis lá atrás. Ainda joga tênis, Marcelo? Obrigado pelo convite. Ainda joga, não? Não, eu agradeço, Márcio, pelo convite. A você que está nos assistindo também, jogo. Já? Bem, não? Não, eu jogo, eu vou dizer que eu sou um tenista amador. Então, aliás, todos nós. Quem não é amador está no ranking profissional, né? Mas eu jogo desde Mas ganha do Edmur, por exemplo, Edmur Mesquita? Eu estou tentando jogar com ele há mais de ano, viu? Fazer justiça aqui, Edmur Mesquita, que integra o governo do estado de São Paulo. Foi um dos melhores tenistas de Santos. É o que todos falam, né? Não, foi. Eu vi jogar, nós começamos juntos lá no Internacional, que o amador, as pessoas perguntam para mim assim, você joga tênis? Eu digo, eu continuo tentando. Mas o Edmur foi um dos grandes tenistas da cidade, na juventude principalmente, e foi um dos melhores tenistas, ganhou torneios, saque potentíssimo. Depois teve agora, mais recentemente, problemas de saúde, parou um pouco de jogar, mas está voltando aos poucos. Eu tenho procurado desafiá-lo sempre que eu encontro. Ele disse que ele está em fase de recondicionamento físico. Está demorando. Mas vamos fazer o seguinte, vamos combinar um jogo. Eu, você, Edmur e meu irmão, a gente faz uma dupla aí. Nossa, vai ser a gente joga lá no tênis. O importante é ganhar dele. Que ele não gosta de perder. Bom, feito esse preâmbulo esportivo, para lembrar aí, porque o Marcelo também jogou e continua jogando tênis como eu, é um esporte maravilhoso, aliás, sem dúvida alguma. Falar um pouco da nossa Agência Metropolitana da Baixada Santista. Fala primeiro o que é a AGEM. Só a AGEM. É uma agência criada pelo governo do estado para, digamos, vamos usar o termo, coordenar a região metropolitana da Baixada Santista. Seria mais ou menos isso, Marcelo? É, mais ou menos. O próprio nome já diz isso, né? É uma agência de planejamento regional. O estado de São Paulo tem, por tradição, dar essa condição às regiões já organizadas de se planejar. E a agência foi a primeira criada, né, em termos metropolitanos, para organizar a região. Nós somos em 9 municípios organizados. Em 96 foi criado o Conselho dos Prefeitos. Ela foi criada pelo governo Mário Covas em 1996. 1990. Você falou agora que ela foi a primeira? Foi a primeira constituída do Brasil. Mas a de Campinas no anterior? Foi agora. Ela é a primeira constituída? A primeira constituída. Legalmente foi a região metropolitana da Baixada Santista. E compreende os 9 municípios, de Bertioga até Peruíbe. Recentemente foi criada a região metropolitana de São Paulo, apesar dela existir oficiosamente, né? Ela foi criada há pouco tempo. Mas você me dá um dado importante, curioso, para quem gosta de história, e informação é sempre história, sem dúvida alguma. Eu imaginava que de Campinas fosse anterior a de Santos. Nós somos os primeiros. Pois é, legalmente. A AGEM foi criada antes da AGEM-Camp. Hoje nós temos o que? Você tem na cabeça quantas regiões nós temos no estado? Nós temos Baixada Santista, nós temos Campinas. São Paulo, Campinas. Aí você tem as regiões, os aglomerados, né, administrativos ou metropolitanos, que vem Piracicaba, que vem Sorocaba. Mas regiões metropolitanas, né, praticamente são apenas 3. Né? É interessante isso, gostei, interessantíssima essa informação. Vamos tentar esmiuçar um pouco. Na minha ótica, como jornalista principalmente, o grande entrave da efetiva implantação da região metropolitana sempre foi político. E não no aspecto negativo, não. Sim. Porque cada prefeito, quando você prevê uma região metropolitana, você prevê um desenvolvimento integrado e uma integração entre os 9 prefeitos. Estou correto? Correto, perfeito. Mas é difícil, porque o prefeito vê primeiro as coisas da sua cidade. Ele tem a visão municipal e não regional. É correto isso? Olha, e essa é a grande dificuldade? Não, já foi a maior. Já foi a maior, eu concordo com você. Hoje, ela não se enquadra mais nisso. Até porque você pensar em Baixada Santista, num único município, é quase impossível hoje.
Você não atende. As obras estruturantes, obras de mobilidade, saneamento, habitação, são feitas em caráter regional. Hoje você tem um deslocamento, quem trabalha em Santos mora em Itanhaém, quem trabalha em Santos mora em Mongaguá, quem trabalha no Guarujá mora em Praia Grande. Isso é normal, você tem esse deslocamento contínuo. Vou dar um exemplo básico de uma visão metropolitana, ainda que não envolva os 9, mas já mostra a integração direta entre 2 municípios, por exemplo, o VLT. Sem dúvida. É isso, que é uma obra em andamento, vem São Vicente, Santos, não é isso? São Vicente, na primeira fase. Na primeira fase, né? Depois você chega até Praia Grande, numa segunda fase. Depois já existem projetos até para ele passar pelo túnel submerso e chegar ao Guarujá. Sim. Né? E daí você vai ampliando o sistema intermodal, né? O multimodal, se a gente pode dizer assim. Acho que é multimodal. Você cria dentro dessa espinha dorsal que é a Baixada, porque ela é uma linha, você pensa bem, é uma linha, é uma linha territorial reta, né? Só Cubatão que fica um pouquinho mais distante, mas assim, em termos territoriais, mas é a porta de entrada da Baixada. É a porta de entrada. Então, e uma cidade importantíssima em função do polo industrial. Sem dúvida. Cada um tem a sua importância, mas você não pode negar a importância de Santos como município sede, digamos, como município líder, pelo próprio potencial. Por conta do porto, por conta da sua própria história. Pela concentração de serviços. Né? Você também não pode negar a importância de Cubatão com seu polo industrial. E a importância também das cidades como Peruíbe e Itanhaém, onde tem praias maravilhosas, onde o apelo turístico é muito grande. Então você tem que, de uma maneira ou de outra, integrar isso, e dessa maneira que foi criado o plano desenvolvimento estratégico. Que nós vamos falar daqui a pouquinho. Esse é um sinal claro, e eu vejo pela primeira vez, Marcelo, a efetiva saída do papel da região metropolitana da Baixada planejamento. É o planejamento. Mas um planejamento integrado. Esse é um planejamento integrado. Eu vou dizer, os resultados do plano se devem à integração de todos os municípios. Aí sim a gente pode dizer com o Estado, sem dúvida. É verdade. Nós vamos falar no segundo bloco, daqui a pouco nós estamos terminando esse primeiro bloco, nós vamos entrar aí de pronto, porque é um dos pontos importantes. Você está praticamente há mais de um ano na AGEM, né? 13 a 14 meses. Que eu Você foi deputado estadual, uma experiência diferente, né, Marcelo? Eu estava no Legislativo, agora no Executivo. Claro que no âmbito político a gente acaba ganhando um pouquinho de experiência, né? Não é fácil, são 9 cabeças, né? Uma provocaçãozinha, uma provocaçãozinha assim. Mas eu tenho um bom relacionamento com os 9. Todos. A vida política, do ponto de vista do legislativo, candidatura, para você terminou? Não, terminar eu acho que ainda sou muito novo. O futuro a Deus pertence, não é isso? Isso, mas nesse momento a gente está... Você está mais focado no trabalho na organização regional, que foi aquilo que eu sempre gostei e sempre defendi na Assembleia. E que é importantíssimo. Vamos fazer um primeiro intervalo, nosso break é inicial, voltamos já com o segundo bloco, aí nós vamos falar nesse plano estratégico, que eu repito, eu tive a oportunidade de acompanhar uma exposição por 2 vezes desse plano estratégico, desenvolvido pela empresa GeoBrasília, contratada pelo governo do estado por intermédio da AGEM, e é um plano espetacular e prevê desenvolvimento pelo menos até 2030. Voltaremos em instantes, fique conosco. Se você quer algo diferente e está por dentro de tudo que acontece em sua cidade, mande dicas, sugestões de pauta pela nossa fanpage, facebook.com/tvcom.santos. Interaja com a programação da sua TV Com. TV Com, interagindo com você. Quer saber dos trabalhos realizados pelos vereadores aqui da Câmara Municipal de Santos? Então eu te convido a acompanhar o programa Bastidor, aqui pela TV Com, sempre com você, canal 11 da NET. De segunda a sexta-feira, tudo o que acontece, os trabalhos realizados, os requerimentos, os projetos de lei, tudo através do programa Bastidor. Portanto, convido a você a assistir, a acompanhar e conto com a sua audiência. Quem leva vantagem, quem leva comissão, quem leva propina, leva muito mais do que isso. Leva embora a dignidade, a honestidade, a cidadania. Leva embora o futuro do Brasil. Leva tudo. E você não vai fazer nada? Corrupção. Não leve, não aceite, denuncie.
Voltamos com o nosso ACS na TV. Hoje, nosso convidado especial, amigo, há muito tempo, Marcelo Bueno, ele que é o diretor executivo da Agência Metropolitana da Baixada Santista. Eu deixei como gancho, Marcelo, nós deixamos como gancho aí, no final do primeiro bloco, esse plano estratégico elaborado pela empresa GeoBrasília. Eu gostaria primeiro que você falasse como é que foi concebido esse projeto até a contratação da GeoBrasília e depois falasse um pouco desse plano estratégico. Bom, ele foi uma iniciativa do então deputado, né, Paulo Alexandre Barbosa. A iniciativa foi dele, ele era secretário da pasta de desenvolvimento econômico, né, do Estado. E ele fez uma parceria junto com a então existente, né? Investe São Paulo? Não. Não. Porque o Zé Roberto era da Investe São Paulo. Mas São Paulo Investe São Paulo. Não, Investe São Paulo. Investe São Paulo está dentro da secretaria. Mas né? diga, eu interrompi, desculpe. Você fez uma parceria? Imagina. Uma parceria, né? Um convênio entre a Secretaria de Desenvolvimento Econômico e a Secretaria de Desenvolvimento Metropolitano, que até então ela existia. Então, através desse convênio, foi designada a AGEM para elaborar um plano efetivo. Né? Porque de plano, a gente sabe que existem muitos, né? Muitos no mercado, muitos planos feitos em termos de governança regional. Mas esse foi para efetivar os investimentos que estão por vir e aqueles que já estão orçados, destinados à região, organizar isso e alinhar, né, em termos municipais, federais, estaduais, né, nesses três âmbitos, e também dos investimentos privados, que muita gente esquece, né, que se a gente pensar bem, é a grande maioria. Né. Então, você alinhou esses 4 eixos, né, destinados a quatro áreas específicas. Nós não pudemos fazer todas as áreas, mas priorizamos 4. Mobilidade urbana, habitação, saneamento ambiental e desenvolvimento econômico. Então, dentro desses 4 eixos que a gente pode chamar, o plano acabou se dedicando. Só um detalhe, desculpe, eu quando não sei pergunto. Quando você fala em saneamento ambiental, inclui também saneamento básico? Também saneamento básico. Saneamento ambiental de uma maneira abrangente, até porque envolve o meio ambiente. Exatamente. Então nós acabamos... Mas eu perguntei porque a impressão que ficou, e na dúvida eu sempre pergunto, eu sempre digo isso, pensei que fosse só do ponto de vista ambiental, mas não, ambiental no sentido envolvendo também o saneamento básico, que é mais abrangente. São esses quatro vetores, digamos? 4 vetores. Perfeito. Claro que nós temos outros vetores tão importantes. Mas são os principais, né, Marcelo? Vamos repetir. Saneamento ambiental, incluindo saneamento básico. Habitação, mobilidade urbana e desenvolvimento econômico, geração de renda, emprego, né, desenvolvimento da região como um todo. Né? Então, esse convênio entre as duas secretarias deu condições financeiras para a AGEM licitar esse plano e a GeoBrasília foi a vencedora. Né? Inclusive, nós estamos trabalhando, isso foi assinado no final de 2011, o processo licitatório foi vencido pela GeoBrasília já no decorrer de meados de 2012, e agora no início de 2013 nós iniciamos efetivamente o trabalho, são quase 14 meses, né, beleza, de reuniões, são mais de 140 reuniões. Eu vi um briefing que você nos passou, sua assessoria nos passou, 142 reuniões entre todos, não é fácil. Esse é o aspecto importante. Você tem que ouvir os prefeitos, né? E eles foram ouvir as associações, ouvir os prefeitos, ouvir os legislativos, ouvir as associações comerciais, estiveram conosco 2 vezes. As empresas, até do governo federal foram ouvidas, a Petrobras foi uma delas. Quer dizer que foi um planejamento feito com profundidade. Exatamente. E ouvindo a base, Marcelo. E tem outra, alinhando tudo, porque teve uma hora que nós tivemos que colocar isso na mesa, né? Um diz que é 30, outro diz que é 50, mas por que um é 30 e outro 50? Da onde que é a fonte desses dados? Então nós começamos a alinhar isso, criamos um plano que vai dar à AGEM o papel de planejador, que esse é o grande trabalho que a AGEM tem, é planejar a região, fomentar a região metropolitana. Então nós estamos mais uma vez, alinhando isso e voltando às nossas raízes, que não apenas como agentes técnicos do Condesb, mas também como planejadores de políticas regionais capazes de integrar a região como um todo. Legal. Olha, foi sem dúvida, e repito o que disse no primeiro bloco, foi a primeira vez, efetivamente, que eu vi um planejamento regional. Até 2030. Até 2030. E, a priori,
com a integração e aceitação dos 9 prefeitos. É claro. Porque, repito o que disse antes, o prefeito primeiro tem o seu foco municipal, Sim, que é mas natural. ele tem que ter o foco... É natural. Exato. E ele tem que ter o foco regional, mas é mais difícil. Alguém tem que pensar por todos também. Agora, esse planejamento está pronto. Está pronto, Prontinho. vai ser entregue agora, no dia 28 de maio. Ao governador? Não, num evento abaixado, ao Condesb. Ao Condesb. Só explicando para o telespectador, o Condesb é o Conselho de Desenvolvimento da Baixada Santista, que é composto pelos 9 prefeitos da região, mais 9 integrantes do Estado, né? Porque tem que haver a paridade. Dos 9, quem preside o Conselho é um prefeito, né? Hoje é o Marco Aurélio Gomes, que é o prefeito de Itanhaém, eleito na penúltima reunião do Condesb, agora em fevereiro, né? E a vice-presidente, a Maria Emília Botelho, que é vice-presidente do Conselho. Então você tem um equilíbrio entre Estado e prefeituras para que sejam discutidas as políticas regionais. Né? Então a apresentação quando será, Marcelo? Dia 28 de maio. Já tem local? No Guarani. Era dia 30, mas por questões de agenda do Condesb, tivemos que adiar por alguns dias, por algumas semanas, 4 semanas, um mês praticamente, e vamos efetivamente entregar o plano no dia 28 de maio desse ano. Provavelmente com a presença do governador geral. É o que a gente pede, a gente está lutando, seria maravilhoso. Eu não sei se você pode detalhar ou não, a pergunta realmente pode ser complicada, mas dentro daqueles 4 vetores, você poderia citar alguma obra já está definida, por exemplo, o vetor habitação, a primeira obra é essa. No setor desenvolvimento, a primeira obra é essa, ou ainda é impossível citar isso? Não, nós orientamos isso. Existem obras, existem já investimentos que estão sendo feitos que acabaram sendo incorporados pelo plano, é natural. Sim. Você tem toda aquela espinha dorsal do plano de mobilidade urbana regional. VLT, que então está dentro desse planejamento. Que não é apenas o VLT. Você tem VLT, você tem túnel Santos-São Vicente, você tem túnel Santos-Guarujá, você tem BRT Praia Grande, Peruíbe, você já incorporou tudo isso. Né? Você tem os planos de habitação, que eles estão sendo, pelo menos está sendo orientado pelo plano, para a integração desses planos. Porque a Secretaria de Habitação tem uma política habitacional, mas o município tem outra. Então, esse conflito, entre aspas, que o plano acaba apontando uma coisa que todo mundo já, no ar sabia, mas não falava. Né? Mas agora nós orientamos e alinhamos isso. Olha, quer dizer, é respeitada a prioridade municipal. Sim, mas já em execução principalmente. Mas o investidor é o estadual. O investimento é estadual. Então você tem que, de uma maneira ou de outra, juntar o útil ao agradável, né? Para que a redução do déficit habitacional seja efetivamente feita. Senão você vai sempre ficar buscando corrigir e não prevenindo. Fazer um intervalo e eu vou deixar uma pergunta no ar. Eles vão entregar dia 28 no Condesb. O Condesb é o Conselho dos Prefeitos, digamos assim. Até que ponto eles vão ter que seguir aquilo? Eles serão obrigados a seguir aquilo. Voltaremos em instantes. Eu vou falar também sobre o túnel, a ligação seca Santos-Guarujá. Olá, eu sou Elke Fogagnoli e gostaria de convidar a todos a assistirem ao programa Rotary na TV. É uma revista eletrônica onde os principais fatos e fotos que foram registrados viram destaque aqui na TV Com. O nosso programa vai ao ar todos os domingos às 10h30 da noite. Eu conto com a sua audiência. Acesse o site da TV Com e acompanhe a nossa transmissão em tempo real. Fique por dentro da nossa programação. TV Com, interagindo com você. Violência doméstica. Vergonha é não fazer nada. Denuncie.
Voltamos com o nosso ACS na TV, o entrevistado de hoje, Marcelo Bueno, diretor executivo da Agência Metropolitana da Baixada Santista. Antes da gente falar da ligação seca, ainda dentro desse plano estratégico, uma questão que eu considero interessante. Existe dentro, vocês vão entregar no dia 28 aos prefeitos. Até que ponto eles têm que cumprir? Olha, é isso e fim de papo. Porque cada prefeito tem a sua autonomia, é a maior autoridade do município. Eu acho que, eu acredito que o cumprimento das orientações do plano, eles são praticamente naturais, porque o que está dentro do plano é o anseio dos prefeitos, né? Então, é uma cartilha, é um livro, claro que isso eu estou falando em termos ilustrativos, sim, né? Sem dúvida. Que vai orientar as prefeituras de como agir em termos metropolitanos, né? Um pensamento metropolitano. E quem não agiu não recebe verba. Olha, eu pode tenho ser até prejudicado politicamente, então, eu tenho isso? dificuldade de pensar hoje que um prefeito, por mais novo que ele seja, que ele não tenha um pensamento metropolitano. É muito difícil. Você não pode, como que Praia Grande hoje vai sobreviver se ela é a passagem das pessoas que vêm de São Paulo ao litoral sul? Você tem, Marcelo, você tem projetos que realmente eles se impõem naturalmente do ponto de vista metropolitano. Eu não estou querendo aqui criar dificuldade, mas para um prefeito, muitas vezes, acima de um projeto metropolitano, está aquela unidadezinha de saúde que vai se atingir, por exemplo, o bairro do Sítio do Campo, no mas é para isso ele tem parcerias com o governo do Estado e com o governo federal. Tá? Essas pontualidades, elas não foram esquecidas no plano. Foram respeitadas. Foram respeitadas. Lógico. Claro, cada plano de investimento dos municípios foi respeitado. Sim. Agora, o que nós fizemos? Qual é o grande mote, qual é o grande resultado desse plano? Nós conseguimos aglutinar tudo, reunir todas essas ações e vamos orientar, né, deixa eu ser mais claro. Eu quero investir em Praia Grande. Consulte a gente. Ela vai te dar exatamente o que Praia Grande precisa hoje. Eu preciso investir em mobilidade em Itanhaém. Procure a gente. Ela vai te dar uma orientação de onde investir isso. O endereço da gente, por favor. Já que você falou, procure a gente. Ué, mas é claro. A sede da gente é em Santos. É em Santos. Na rua Joaquim Távora, número 93. Né? Seu andar? Sexto andar. O seu gabinete é no sexto andar. O gabinete dele é no sexto andar. Então, entendeu? Pode ir direto para lá. Mas esse é o nosso papel. É verdade, nosso papel. É verdade. A nossa diretoria técnica e administrativa estão prontas para responder aquilo que é possível, o que não for possível, a gente vai procurar saber. Nós temos pouco mais de 4 minutos. Você viu como o programa passa rápido, hein? E você quase recusou o nosso convite. Não, né? Jamais. Não, recusou em função da agenda, tudo. Mais uma provocação em função da nossa... Se tivesse perdido uma partida de tênis, talvez eu de função. É verdade. Ligação seca. Eu vi várias vezes que começa a obra em julho. É isso? O licenciamento saiu agora, a autorização. E dá para... Eu sei, inclusive foi manchete da tribuna. Você acredita que a obra comece em julho? Eu acredito que nós temos aí uma grande possibilidade de iniciarmos as obras. Agora, depende também da judicialização disso tudo. Né? Isso você fala em relação a essas desapropriações que causaram alguma preocupação em alguns grupos de moradores e tal. E essa judicialização pode prejudicar, retardar um pouco. Como tudo no Brasil. Todos os concorrentes. Me lembro nós falamos do Mário Covas, queria fazer a segunda pista da Imigrantes e não conseguia fazer, porque o segundo colocado sempre entrava com impugnação. Então, assim, nós estamos conversando aqui no programa e até com pessoas que nos assistem que têm um mínimo de conhecimento. Sabem que a judicialização no Brasil atrapalha demais o andamento dos investimentos propostos. Eu acompanho como membro do Conselho de Administração do Porto de Santos, eu acompanho isso. É um problema seríssimo. O segundo colocado entra com pedido de impugnação, pedido de anulação, aí vai para a justiça, consegue um liminar. Muitas vezes demora mais 3, 4 meses para você derrubar isso? 3, 4 meses? Não, anos, né? Com grande boa vontade. Mas digamos que esse processo todo seja contornado, a previsão, início é julho. É julho desse ano. Que vai também de encontro à entrega do primeiro veículo leve sobre trilhos, né? Que a previsão agora é que ele já esteja em funcionamento em caráter de testes, finalzinho de julho, comecinho de agosto. Essa é uma obra fundamental, né? Integração, olha, eu sou um dos apaixonados... Bom, eu sou apaixonado por integração metropolitana, né?
até alguns anos atrás, se dizia que uma parte da população de Guarujá não queria, né? Do VLT? Não queria a ligação seca. Hoje, olha, eu quero conhecer quem não quer. Não tem. Hoje eu quero conhecer. Se discute a possibilidade, não é esse o local, mas foi como nós conversávamos recentemente dentro da própria Associação Comercial, o próprio presidente Roberto Clemente Santini agora, de que não precisa ser apenas uma ligação. Nova York, por exemplo, tem 5 ligações. Mas é o começo. É isso? Essa é uma delas. A outra você pode fazer na entrada da cidade posteriormente, não é isso? Só para carga, por exemplo. Só para carga, por exemplo. Né? É o grande anseio da Codesp também. Você pode, né? Agora, você tem que partir de um ponto. Você não traça uma reta com um ponto só. Você tem que partir de um e ter outro. Então, o primeiro ponto o Estado está fazendo. A primeira grande obra que vai ligar dois municípios extremamente integrados, que são, né, que você ainda não consegue ter uma afinidade maior, se assim a gente pode dizer, por conta da ligação dessa ligação aquaviária ainda, que é a balsa, né? Para você chegar ao Guarujá pelo estado, você tem que dar uma volta enorme. Né? E olha, eu fui recentemente, no início da semana passada, uma pessoa me perguntou, escuta, vai ter pedágio na ponte, na ligação seca? Vai. E por que vai? Não que eu defenda, mas até uma forma coerente. O Laurence Casagrande, que é o presidente do DERS, esteve conosco no Conselho de Autoridade Portuária e ele foi claro, o raciocínio dele foi claro e a justificativa foi clara. Márcio, nós temos pedágio na Cônego Domênico Rangoni. Temos uma balsa que paga. Se eu não cobrar aqui, vem todo mundo para cá. Exatamente. E aí é o caos aqui, né? E você precisa ter uma manutenção. Eu sou o defensor da manutenção até preditiva, não apenas preventiva. Você não pode negar a evolução, a qualidade, por exemplo, da Ecovias, né? O sistema Anchieta, não Anchieta Imigrantes, o sistema todo da rodovia do pedágio alto mas você não pode negar a qualidade do serviço prestado, né? Eu vi, para terminar, uma informação importante sobre, agora entramos em debate na semana passada, e com certeza você acompanhou, Marcelo, sobre uma terceira ligação entre o Planalto e a Baixada, ali por Suzano, Mauá, essa coisa toda, não é isso? Que todos viram com bons olhos. Toda a reação foi pelo menos os prefeitos envolvidos, todos. E eu vi um argumento que me sensibilizou. Disse um interveniente do processo, escuta, uma das ligações que ainda atendem a Baixada é a Anchieta, feita em 1940. Lá para trás. Né? Então veja quanto tempo, né? E sem dúvida, essa é uma ligação superada, né? Não tem Anchieta, não dá, né? Não dá. Ela virou hoje só descida e subida de caminhões. Né? Quando você vem de São Paulo e vê Anchieta... Nossa, dá um desespero. Dá um desespero. Marcelo, nós estamos terminando o nosso programa, eu quero agradecer, sei que você teve inclusive que conciliar a sua agenda em função de outros compromissos, mas tenho certeza que foi um programa extremamente agradável e informativo. Vamos marcar para daqui 2, 3 meses, quem sabe logo após a apresentação. Sim, aí a gente pode detalhar um pouquinho quais são as orientações, os investimentos. Eu acho importante. Vamos aguardar 28 de maio, que é isso, no Teatro Guarani. Por sinal, a Associação Comercial faz parte desse Vamos aguardar a entrega oficial ao Condege, e aí depois a gente volta para detalhar um pouco mais, e aí voltar também a falar um pouco mais dessa ligação seca, que é importantíssimo para o desenvolvimento da Baixada Santista. Bom treinamento de tênis. Muito obrigado, é isso que eu ia dizer. Tá? Aguarde-me. Ok, então tá bom. Será bem-vindo. Um abraço para você, Marcelo. Muito obrigado por sua participação e por atender o nosso convite. Eu que agradeço a todos os telespectadores, muito obrigado. E muito obrigado a você também, mais uma vez, pela sua atenção, pelo seu prestígio. Até a próxima e seja feliz.